meus caros irmãos. Meus caros irmãos. Alô? Bom, meus caros irmãos, hoje nós temos uma atividade diferenciada. Eu estou acostumado aqui a normativa da casa. Nosso irmão Rafael está de viagem e não me avisou que hoje seria uma... Alô? Tá? Pode aumentar mais um pouquinho. Alô? Agora sim. Tem um detalhezinho. Bom, que hoje seria uma atividade diferenciada porque é o aniversário da casa. Lembrando uma passagem do nosso irmão Ramiro Gama, quando ele conheceu a doutrina espírita através de determinados fatos, e que o Manuel, o fundador da casa lá de Entre Rios, que agora é Três Rios, diria para ele: uma casa espírita é uma grande escola. É uma grande escola. Hoje, a casa tem algumas atividades à noite, algumas casas têm atividades diurnas, mas no futuro, essa estrutura estará completa, porque nós teremos trabalhadores. Hoje é muito difícil você arrumar, colaboradores, trabalhadores na casa. Mas a casa então faz 64 anos. Que coisa fantástica. Para aqueles nossos irmãos que trabalham, que procuram conhecer a doutrina espírita, sabe que uma casa espírita é algo fantástico, tanto para nós encarnados, quanto para os nossos irmãos desencarnados. Então hoje a nossa atividade, nós estamos recebendo o nosso irmão lá de Resende. Eu dei uma olhadinha aqui no livro que ele está lançando, está lá na frente. Mas antes vamos fazer a apresentação normal, E a casa, essa estrutura precisa ser mantida. E a manutenção dessa casa necessita, infelizmente, no mundo material, de recursos materiais. E a casa pede, então, que aqueles que queiram se associem. A colaboração mínima é de R$5, mas você pode colaborar com mais se quiser, porque mais de 60% das necessidades da casa estão embasadas na colaboração dos associados. A casa tem uma biblioteca, aqui embaixo, com um número grande de volumes. Eu sempre brinco, quando eu iniciei na atividade espírita, a gente chegava na casa espírita, tinha lá uns volumezinhos de capa preta. É que você olhava assim, livro dos médiuns. Hoje você chega numa casa espírita, é fantástico. Os livros são muito bem trabalhados. Eu estava vendo aqui o livro do nosso irmão, junto com o companheiro Rony Ricardo, lá Dando a Verdade, Interessante, Dando a Verdade. É bonito, muito bem trabalhado, apresentado. A apresentação dos livros hoje são diferenciados. Então nós temos aqui, às segundas-feiras, no grupo Renascer, com 2 psicólogos, que é Edith e Ricardo. Eu, um dia conversando com a Edith, falou assim: há mais de 18 anos eu estou lá nessa atividade. Eles realizam um trabalho de autoajuda para dependentes químicos às segundas-feiras, a partir das 18h45. Às quintas-feiras, nós temos uma atividade aqui, o pessoal da AME, às 18 horas, temos no salão de palestra, uma terapia complementar dos passos. E a nossa casa tem lá embaixo a secretaria, as agendas, que agora está terminando, inclusive baixou de preço, e eu brinco muito, canetas e chaveiros com o logo, a logomarca da casa. Aí eu sempre trago na mão, porque eu andei comprando, é muito gostosa de utilizar. Normalmente você empresta, ela não volta, mas aí o irmão leva e tem o telefone aqui da casa, porque se precisar de alguma coisa. Eu desci agora mesmo, eu falei, minhas canetas desapareceram, não sei por que razão. Não sei por que razão.
Mas, e lá nós temos canetas, chaveiros, eu comprei chaveiro bem bonitinho, tá? E aqueles irmãos que quiserem colaborar. O Centro Espírita tem também os cursos especiais, são cursos interessantes. A doutrina espírita é uma doutrina especial, porque ela abre os horizontes. Não existe doutrina que explicite o fenômeno morte. Todos nós sabemos que ao nascer caminhamos inexoravelmente para a morte, mas a morte ainda é um fenômeno que transtorna a vida de muitos irmãos nossos. E diz assim, eu sei que eu vou morrer, mas a morte, né, causa ainda um transtorno muito grande. E nós espíritas temos uma visão, e a casa proporciona cursos. Eu estou falando isso, que eu tinha uma amiga no Zap, ela já tem alguns aninhos, né, vivenciados. Aí eu pergunto, qual a sua religião? Eu falo, sou espírita. Você escreve, eu costumo mandar umas mensagens de manhã e de noite. Aí falou, você é espírita? Eu quero conhecer a doutrina espírita. Ela veio para cá e hoje está fazendo um curso de sistematizado na casa. Ela falou assim, que interessante. Eu sabia que aquilo que me ensinaram na outra estrutura religiosa não era compatível. Muito bem. Então a casa tem o sistematizado da doutrina, a primeira fase, tarde e noite. À noite às 20 horas, já iniciou em julho, e à tarde iniciou em agosto, né, às 14 horas. Então, meus caros irmãos, com esses avisos aí, nós temos a campanha do cobertor que já começou. Aqueles que quiserem ainda contribuir, pode deixar ou ali para a secretaria. Então nós vamos pedir para o nosso irmão Totti, que foi pego aqui de surpresa, porque a nossa irmã não pôde comparecer, para ler uma página de um dos livros e fazer a prece com você. Tudo bem. Então eu te agradeço. Eu que agradeço. É um prazer, é uma honra vir trabalhar. E a página que ele me sugeriu, cooperemos fielmente. Então estamos aqui para cooperar. É uma honra estar aqui junto com o Roberto, com o Rony, Ricardo. Sabe que eu estou chorando, eu estou emocionado. Cheguei aqui para colaborar de outra forma e estou aqui na mesa. Olha só, a bondade do Pai é misericordiosa, é muito bom. Então, cooperemos fielmente. Do livro Vinhas de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pois somos cooperadores de Deus. Paulo, Coríntios. O Pai é o supremo Criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários, ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde.
Então eu me sinto muito sensibilizado de estar aqui junto com o Carlos Roberto Fonseca, nosso amigo Rony Ricardo, com o lançamento desse livro, Carta aos Irmãos da Terra, que vem tratar de mensagem dos nossos irmãos que já estão no plano espiritual, que nos trazem mensagens, que nos trazem como é a passagem, o estar lá do outro lado, é uma coisa emocionante. E esse mês, setembro amarelo, a gente vai dedicar o mês todo, o nosso programa Evangelho no Ar, eles vão estar lá presentes, falando sobre a importância de se prevenir, de se falar, de comentar, de difundir sobre a prevenção ao suicídio. Pedindo ao Mestre Jesus que abençoe sempre o nosso irmão Rony Ricardo nessa tarefa, o nosso irmão Carlos Roberto Fonseca, abençoe essa casa, abençoe qualquer um que esteja trabalhando na vinha do Senhor. Como diz a página que eu li, é hora de trabalharmos, é hora de assumirmos, é hora de cada um pegar na enxada e capinar e não olhar para trás e seguir em frente. Por isso, Pai, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Peço a bênção, a proteção e o amparo ao nosso irmão, o conduzindo e intuindo na sua fala de hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus caros irmãos, só uma rápida apresentação. Sei que eu não conhecia o Roberto Fonseca. A palestra da semana seria a realeza de Jesus, mas ele trouxe um novo tema, né, que é a vida, uma dádiva de Deus. Realmente, é uma dádiva de Deus. Então, nós passamos a palavra ao nosso irmão Roberto, e que ele seja muito bem incluído. Você pode usar isso aqui, ou você prefere? Não, tá. Igual na Globo. Isso, fica mais bonito, né? Você vai anotar aí? Isso. Pode falar disso? Alô? O pessoal tá ouvindo? É que eu sou Roberto Carlos. Aí você pegar o microfone, eu começo a cantar e vai todo mundo embora. Então que a paz de Jesus esteja sempre conosco, nos auxiliando. Eu retorno a essa casa. Muitos anos atrás eu estive aqui, né? A casa ainda já era grande, né? Mas era menor. A gente tinha acabado de fundar o Chico Xavier de Itatiaia. Estamos completando 16 anos lá agora esse ano. E há muitos anos atrás nós decidimos dedicar uma mediúnica do mês de amparo aos suicidas. Então a gente fazia as preces voltadas às pessoas que suicidavam. E com o passar do tempo as pessoas mandavam o nome, meu amigo se matou. E a gente foi vendo que foi aparecendo casos que nós conhecíamos, que saíram nos jornais. Então resolvemos fazer uma compilação. Aí veio o Rony, no final vou contar mais da história lá do Frei Mário. Mas então saiu um livro a duas mãos. O Rony fez a parte da doutrina e eu já fiz a parte da psicografia, tanto de instrutores, mentores, quanto de suicidas, que vem contar a sua história, o que aconteceu. O arrependimento é o principal deles. Vocês não têm ideia. A gente tem tanta história que dá para ficar aqui até meia-noite, porque a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo de um lado e de outro. Em Vila Velha tem um quartel 38 BI, Batalhão de Infantaria, e tem uma ponte que atravessa da ilha, e as pessoas se lançam nessa ponte, e com o vento do mar, alguns caem dentro do quartel. E aí os militares falam que a maioria deles, que eles ainda pegam vivos, relatam arrependimento no momento em que eles se lançam. Então, quando a gente vem trazer esse tema, um tema pesado, então a gente vem primeiro falando sobre a vida, depois a gente fala um pouquinho mais sobre o suicídio, que é importante, porque são detalhezinhos. Nós tivemos um amigo que se matou, um coronel, amigo nosso, era chefe da minha esposa, amigo pessoal do chefe do CVV de Resende, meu amigo pessoal, e ninguém conseguiu identificar o perfil suicida nele. Um dia ele chegou lá na academia, no trabalho de manhã, e deu um tiro no peito, Coronel Vieirão. Até hoje a gente não consegue esquecer. Ele não deu sinal, mas existem sinais, existem coisas, a gente precisa ouvir, a gente vai falar isso mais adiante. Bom, então vida, dádiva de Deus. Então Deus, né, nos deu a vida, a gente não tem dúvida alguma, que é a origem da vida do universo. Está lá no Livro dos Espíritos, logo na primeira parte. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, Ele nos deu a vida, como nós ainda não entendemos.
um dia entenderemos que seremos espíritos superiores, espíritos puros, estaremos em contato mais com o Criador, e daí nós entendemos que nós vamos precisar propiciar a vida em outros planetas, que nós vamos governar. Todos nós seremos governadores planetários um dia. Que seja daqui a 1 milhão de anos, 2 milhões, mas nós seremos. Todos que nós conhecemos vão evoluir a tal ponto de um dia serem governadores planetários, por isso que nós precisamos saber de todas as ciências. Então Deus nos deu a vida. Mas por que nos dá a vida? Eu acho que eu passei de um... Vamos lá. Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para alguns, uma expiação, para outros, uma missão. Para muitos, expiação porque é uma vida sofrida. Mas por que ele está sofrendo? Causas anteriores. Para outros é missão. Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, o menino lá de Belo Horizonte, o juiz, o Haroldo Duda, que virá em Resende ano que vem. Temos encontro, a gente vai depois, mais adiante, anunciar um encontro com vários, Roçando Klinger, Haroldo, são 3 dias, vai ser uma maravilha. Então são missionários, são espíritos missionários, nós estamos correndo atrás. Fui conhecer a doutrina espírita com 30 e poucos anos de idade, no meio do Pantanal sul-mato-grossense. E salvou a minha vida, vamos dizer assim, porque me direcionou para alguma coisa. Hoje, graças a Deus, a gente está lançando o 3º livro. Então, alguma coisa estamos deixando. Palestras, estudos, direção de casa, qualquer trabalho na casa espírita, nós estamos auxiliando os encarnados e os desencarnados, porque os encarnados também convivem aqui com a gente. Então, é missão pequenininha, mas é missão, né? Missão de vida de todos nós. Qual o sentido da vida? A busca do sentido da vida é o que os espíritos encarnados mais procuram. Em todas as culturas, ao perguntar às pessoas do que elas buscam, a resposta mais frequente é saber qual é a razão que elas estão aqui. Ou seja, por que eu estou fazendo aqui? Qual é a missão? Que seja a missão de ser pai, de ser mãe, de ser tio, de ser avô, de ser tutor de alguém, de desenvolver uma vacina. Vamos levar de Fleming lá na Inglaterra. Na Primeira Guerra Mundial ele foi médico, perdeu diversos soldados na mão dele. Na Segunda Guerra Mundial ele tinha desenvolvido a penicilina, salvou milhões, é o remédio que mais salvou vidas na história da humanidade. Missão dele, botaram ele na Primeira Guerra sem ele ter condições ainda de entender aquilo ali, para ele treinar e observar. Então todos nós temos alguma missão de qualquer trabalho que nós fazemos é uma missão, porque imagina no plano espiritual, eu preciso colocar alguém para ser policial no Rio de Janeiro, na beira de um bairro carente. Tem que ter alguém. Alguém vai se candidatar, eu vou reencarnar, vou ser policial, eu vou estar lá. Agora, o que ele vai fazer disso, aí é com ele. Eu vou reencarnar para ser presidente do Brasil. Pô, maravilha, o cara vai ser preparado para ser o presidente do Brasil. Agora, o que ele vai fazer quando ele chegar lá? Aí é com ele. Ele vai ter os bons espíritos inspirando, ele vai ter os maus espíritos inspirando. A quem que ele vai ceder? Então isso vai acontecer. Tá? Porque ninguém chega lá na presidência, nós temos o governador do Brasil, que é Ismael. Ninguém chega por acaso, alguém tem que ter sido preparado para o desenvolvimento do país. O aperfeiçoamento moral do homem, eis aí o fim e o objetivo da vida. O espírito humano segue uma marcha necessária e mais da gradação sentida por tudo o que povoa o universo visível e invisível. Então está lá na Kardec, no Livro dos Médiuns. É o nosso objetivo, o aperfeiçoamento moral. E aí nós vamos nos desenvolvendo e ao longo da vida vamos colocando para nós diversas oportunidades para esse desenvolvimento moral. Ou a gente cede ou a gente não cede. Então vai depender de nós. Todas as oportunidades serão possíveis, mas nós é que decidimos. Então, quando a pessoa fala, a carne é fraca, não. Fraco é o espírito. A carne, ela influencia, mas ela não determina. É o mesmo caso do suicídio. Foi influenciado? Foi muito. Mas o passo final é dado pela pessoa. É a realidade. O passo final é dado pela pessoa. Nenhum espírito vai pegar a arma e vai atirar na pessoa. É a pessoa que vai pegar a arma e vai atirar. Se ela recorrer à prece naquele instante, imediatamente os bons espíritos estarão ali, auxiliando.
Me recordo agora de um caso, esse ainda não está no livro, que é da Esther, que a Esther trouxe, né? A Esther é um espírito que já trabalha com a gente faz tempo. Ela faz o meio campo entre eu e o Rony. Então ela está no primeiro e segundo livro, né? Nos dois, né? Os dois já estão lá com o Rony. Ela fecha um livro, né? Acho que os dois livros. Fecha o outro, né? Então ela vai estar nos 3 livros do Rony. Então ela sempre leva alguém lá para psicografar para a gente, para mostrar a história. E esse rapaz estava para se matar quando ouviu uma voz e falou assim: não faça isso, pense melhor. E ele ouviu, resolveu pensar melhor e, feliz da vida, passou a vida inteira, desencarnou de forma natural, conforme as leis de Deus. E ele ouviu. Então existe o lado bom. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. Sofro muito, sofre. Você pediu. A maioria de nós, a gente vai mostrar esses 3 tipos de encarnações, de reencarnações, a maioria de nós teve condições de pedir. Eu quero assim, assim, assado, quero desse jeito. Quero... A maioria de nós pediu. Raros, poucos são aqueles que é imposto, só aqueles que fizeram muita coisa errada no passado que vai ter imposição da reencarnação, mas nós pedimos na maioria das vezes, tá? Então, é o que nós precisamos para evoluir. Se acha que carregas o mundo em tuas costas, que o destino te reservou muitas lágrimas e dores, lembra-te que Cristo, o único inocente a passar por entre nós, foi maior dos injustiçados. E ninguém sofreu nesta terra mais do que ele. E, no entanto, ele deixou o Calvário como estrela radiante e bela a conquistar de uma vez por todas a sua soberania espiritual. Está lá em Josué, neste livro aqui, Carta aos Irmãos da Terra. Josué é o meu mentor espiritual, é um padre franciscano, né, capuchinho. Pela primeira vez, semana passada, depois de quase 20 anos, mais de 20 anos de doutrina espírita, pela primeira vez eu consegui enxergar o Josué. Ele permitiu. Aí eu tive uma ideia de quem era, mas levou 22 anos para eu enxergá-lo. Um espírito muito, muito evoluído. Ele fala na história dele que ele chegou lá no Rio Grande do Norte, uma caravela portuguesa. Quando ele pisou na praia, ele falou: é aqui que eu quero ficar. E vem trabalhando desde então. Ele veio um espírito português e vem então trabalhando desde a época das caravelas, quando chegaram aqui os primeiros portugueses, vem trabalhando no Brasil. Aliás, as dificuldades da vida frequentemente são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tem a de perfeição, menos tem de tormentos. Está na considerações a questão 133 do Livro dos Espíritos. Então, quanto mais evoluído nós formos, menos sofrimentos, menos doenças nós teremos. Todas as doenças, elas têm a causa de reajuste, a dor tem a causa de reajuste, de nos recolocar no caminho certo. Às vezes a gente está indo no caminho tortuoso, aí vem a dona dor e mostra que dói fazer coisa errada. As doenças nos tiram o orgulho, a vaidade. Cai cabelo, ó, não tem mais. Eu e o Rony. Cai. Se você vai vaidade, como é que você vai dar uma palestra? Ah, não, né? É lógico. Quem ainda quer pôr em peru, faz o que quiser mais, gente. Vaidade. Né? Lógico, nós homens, né? E tudo é feito para que a gente possa evoluir. Toda dor, toda doença, ela vem nos recolocar no caminho certo, ou nós pedimos lá atrás para reencarnar desta forma. Tem uma história em Minas de um garoto cego, surdo, mudo e acho que tetraplégico. Nasceu assim. E mais adiante, com uns 8, 9 anos de idade, perdeu o movimento dos braços. Aí foram até o Chico, para consultar o Chico, para saber o porquê daquilo ali. E Emmanuel explica que aquele garoto tinha acho que 6 reencarnações de suicídio. Então ele nasceu daquela forma para ele não suicidar. Mas por que tiraram o movimento dos braços? Porque ele estava se arrastando até a piscina para se jogar. Ele ia para a 7ª reencarnação, suicidando. Aí tiraram os movimentos dos braços. Então chega num momento em que o plano espiritual fala: basta, você não vai fazer isso. Para que ele tenha pelo menos uma vida, mais ou menos ali, para ele poder conseguir energias, para ter um próximo corpo mais adiante, senão ele não consegue. Terra Escola Sublime, pense e repense a respeito do aprendizado que as situações difíceis lhe propiciam. As bênçãos da paciência, da moderação, da tranquilidade, da frugalidade, da tolerância, da fraternidade,
da compreensão, da indulgência, do autocontrole, tornando-se alguém amadurecido para merecer compromissos mais altos na oficina de Deus, que é a terra inteira. Joanes, livro para uso diário, através de Raul Teixeira. Então, tudo isso que nós estamos passando, ele vai nos preparando para tarefas maiores. Ninguém acha que o Chico reencarnou pela terceira vez sendo Chico Xavier. Ele veio passando por uma trajetória de trabalhos, principalmente trabalhos na área espiritual. Raul Teixeira, Divaldo Franco, lá na época do Cristo. Emmanuel, né? Emmanuel foi lá senador, depois veio como escravo, passou por diversas encarnações como religioso. A última encarnação dele, segundo o historiador Oceano Vieira de Mello, foi em Resende. A última encarnação do Emmanuel, antes, né, dele se apresentar depois para o Chico, por 1850, foi em Resende como padre. Então ele veio fazendo toda essa trajetória até ele adquirir o conhecimento para ser o mentor do Chico. E nós estamos fazendo isso. Cada livro que a gente lê, cada estudo que a gente faz, cada grupo que a gente participa, nós estamos nos preparando para mais adiante, desencarnando, vamos orientar um grupo. Uns anos atrás eu visitei no plano espiritual a sala de aula que o meu pai dá aula, que não era espírita em vida, mas era uma pessoa muito boa. Pessoa muito boa mesmo, uma pessoa extremamente honesta e boa. Desencarnou, ensinaram para ele, olha, é assim que funciona, pegou uma turma de aula que está dando aula. Eu fui lá uma vez fazer prece de abertura da aula dele, achei muito bacana, né? Foi muito bom. Tipos de reencarnação: compulsória, reencarna por determinação superior, sem direito a escolher a situação que vai reencarnar. Então, geralmente são marginais, pessoas que cometeram diversos delitos de guerra, crimes de guerra, situações muito complicadas, ele vai chegar e vai reencarnar sem ter opção de escolha. Reencarnação proposta, leva-se em conta o livre-arbítrio relativo, o nosso livre-arbítrio é relativo. Segundo André Luiz, ele só é absoluto para o bem. Quando nós estamos cometendo maldades, o plano espiritual vem dor, morte, ou desencarne prematuro, às vezes é porque nós estamos cometendo muitos erros. Seus débitos e créditos são estudados pelos mentores e lhe é apresentado o projeto reencarnatório. Então vai ser apresentado, e a gente vai ver muito nos livros de André Luiz. E a pessoa vai ali, aceita isso, aceita aquilo. De acordo com isso vai feita a genética espiritual da pessoa. Quando ele reencarna, que aquele serzinho vai se colar no óvulo já fecundado, lá no ser, no embrião, a genética vai produzir tudo que nós necessitamos. Todas as doenças, todas as características que nós temos, todos os esquecimentos, a gente tem qualidades que está embotada em nós, porque a gente não vai usar nessa vida, mas a gente vai guardando para quando a gente precisar usar de novo. Reencarnação livre, própria dos espíritos missionários, que tem livre escolha do caminho a ser trilhado na próxima existência. Jesus, grande Mahatma Gandhi, são espíritos missionários, né, que vão envolver um planeta inteiro. Madre Teresa de Calcutá, eles escolheram como que seria a trilha que eles vão seguir. Então são mais raros. E as acidentais ocorrem do relacionamento sexual fortuito. A partir daí os mentores espirituais se encarregarão de propiciar as experiências necessárias ao indivíduo, aproveitando assim o reencarne acidental. Ou seja, houve um momento em que a mulher estava no período de fertilidade, acabou fecundando o óvulo, mas a partir daí ela não fica abandonada. Aquele ser não será abandonado, ele vai ser ligado a alguém, aquele embrião, e aí a espiritualidade vai tomar conta, não fica ninguém tão abandono. Como se opera o início da vida, o espírito se une a determinado corpo em vias de formação, renascendo algum tempo depois para trilhar a rota por ele escolhida ou imposta pelas necessidades de avanço e laço do passado. Cada um de nós é ligado a um determinado embrião. Então todos nós estamos ligados só a esse momento. Começa-se assim. Aqui tem, só para a gente ter uma ideia, uma reencarnação lá, o André Luiz está fazendo aquele estudo ali. Então a gente vai ver aqui está o cérebro, aqui tem um pulmão. Então quem foi fumante infelizmente vai reencarnar com mais dificuldades. Perguntado ao Chico quanto tempo fica impregnado o pulmão de um fumante, ele fala, pelo mesmo tempo que ele fumou em vida. Fumou 60 anos, durante o plano espiritual, durante 60 anos ele vai sofrer. Reencarnando nesse período,
ele vai ter algum problema. Então pare o quanto antes se alguém fuma. Aqui é a reencarnação de Silvério, está vendo o corpo dele fazendo o corpo, ele tinha medo, ele temeroso, aí ele resolveu escolher um corpo com defeito físico, acho que na perna. Aqui está ali, mais ou menos, ilustrando a ilustração, né, gente? Não usa o bonequinho assim não, mas é mais ou menos, de repente tem uma ideia, a pessoa vai, eu quero o corpo assim, assim, assim. Aqui, né, toda a parte da fisiologia do corpo humano que vai aparecer, então vai ser analisado, ó, vai ter isso, vai ter aquilo, e assim por diante, tá? Então realmente é bem detalhado. Isso nos livros do André Luiz a gente vê muito. E aqui é já um centro que vai programar a vida de espíritos que terão grande impacto na coletividade. Então são escolhidos, você vai reencarnar em tal área, vai desenvolver aquela região ali com seus estudos, com seus pensamentos filosóficos, com o seu conhecimento científico. Então é uma reencarnação que vai ser mais preparada ainda do que as outras, porque ele vai ter uma grande influência na arte, na música, no esporte, na ciência, no ensino, no direito. Então, vai ser bem mais assim. Esse aqui não, esse não. Vamos ver. Ele só vai faltar o som, mas só para a gente poder tomar. Vamos ver se a gente consegue. Eu fiquei aqui sentado, vamos ver se a gente... Ele não vai tocar. Onde é que tem o som? Ele não está tocando aqui não. Ele está então. Deu um probleminha. Não está ficando legal. Bom, vamos passar isso aqui. Que deu um problema no som, e o som não está saindo de jeito nenhum, né? Somos responsáveis pela nossa própria estrada redentora. Então, a trajetória de vida, Serviço Brasileiro de Estudos Espíritas. Trajetória de vida é um caminho construído livremente pelo espírito ao interagir de forma consciente e, consequentemente, consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com o universo. Então, o que eu estou fazendo com a minha trajetória? Então, a gente sempre analisa. Está lá o Santo Agostinho que falava, conheça a ti mesmo. Então, ele fazia aquela análise diária. Como é que está indo a minha vida? O que eu estou produzindo? Qual é a minha trajetória? O que eu vou deixar quando eu sair daqui? Vou deixar saudades ou vou deixar alívio? Como eu estou tratando as pessoas? Como eu estou lidando com tudo isso, com os meus problemas? Eu estou agredindo ou eu estou absorvendo de uma forma mais positiva? Então, tudo isso faz parte da nossa trajetória. Porém, nunca estamos sozinhos. Está lá na palavra de Emmanuel, o homem terrestre não é deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Então, por isso, nós temos que permanecer vivos. Onde é que eu vou desencarnar? A gente não tem a mínima ideia. Pode desencarnar na hora que sair ali, tropeçar, cair, desencarna. A gente não tem ideia. Então eu vou parar de trabalhar porque eu já estou em idade avançada. Trabalho na doutrina, o quanto for possível. Então, a gente está vendo de volta com 92 anos. Recebemos hoje a mensagem para, na segunda-feira, lá quando ele for lá em Resende, o pessoal aliviar um pouco ele, não tirar selfie para cá, selfie para lá, porque está velhinho. Ele vai cansando, ele está passando a semana inteira no Rio de Janeiro, estava em Juiz de Fora, foi para o Rio, muito trabalho. Mas ele continua trabalhando, 92 anos. Chico trabalhou até o quanto foi possível, desencarnou lá aos 92 anos, corpo gasto, e continuou. Então, enquanto nós formos úteis em alguma coisa, nós vamos trabalhando. Não dá para parar, não. Porque é oportunidade de aprender. Em todo momento nós estamos aprendendo alguma coisa. Perseverar é preciso. Isso é uma frase da Esther. Sempre ela fala isso para a gente. Cada um de nós veio com a carga de problemas que geramos no passado e dos quais precisamos nos libertar com o esforço que podemos envidar para que suportemos os momentos mais infelizes da vida. Isso é uma palavra de Natanael, está nesse livro. Natanael é o mentor, é o diretor espiritual do nosso centro espírita lá. O espírito é muito elevado e traz boas coisas para a gente. Então, todos nós vemos com as cargas necessárias e, acima de tudo, nós podemos resolvê-los. Será que Deus
e acordar um dia e falar assim, hoje eu vou dar um problema para o Rony, que o Rony não vai conseguir resolver de forma alguma. Não vai, porque ele é Deus. Ele é soberanamente bom e justo. Mas por que eu estou sofrendo tanto? Alguma razão há de ter. Ou você pediu, ou você necessitou daquele sofrimento. Mas como eu vou resolver? Resolve. Tudo se resolve com calma, com tranquilidade. Às vezes não se resolve nessa vida, resolve na outra. Mas não adianta desesperar, não adianta retirar a própria vida, que o problema não vai acabar. É o que a gente fala quando a gente vai falar com jovens de dependência química, tem um trabalho também sobre dependência química. Não adianta você usar droga, porque a droga não vai acabar com o seu problema, ela vai criar mais um, ele vai ficar com dois problemas. E aí, gente, complica mais a vida. Porque sofro, ou você muda, ou tudo se repete. Então não adianta ficar sofrendo e continuar fazendo a mesma coisa. Então, se você está sofrendo com aquilo ali, quando você faz aquela determinada situação, você passa para aquilo, você precisa mudar, senão não vai adiantar nada. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, explica que a origem de nossa dor parte de duas fontes distintas, as que são geradas na vida presente e as que têm origem na vida passada. Mais na vida presente do que na vida passada. Quem puder dar uma olhadinha lá no capítulo que fala, dá uma olhadinha. Quando ele vai falar da vida presente, da vida passada, duas frasezinhas. Da vida presente ele vai orgulho, vaidade, avareza, luxúria, e aí vai falando, são vários. Então, nós criamos a maior parte dos nossos problemas, tá? Então, somos nós. Tende paciência em cada etapa do caminho. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzidos. Bem-aventurados que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, eu estou numa vida tão sofrida, mas existe vida após a morte, você vai estar mais sereno, mais tranquilo. Na sua próxima reencarnação, virá mais tranquilo. Quantas encarnações passadas a gente passou ali numa boa, sentado na beira da praia, tranquilo, olhando a natureza. Agora é hora de trabalhar um pouquinho, né? Então é hora de dar um pouquinho mais de gás. Resiliência é ter dentro de si o sol que nunca se põe. É aguentar, é a sua capacidade de aguentar situações difíceis. É a capacidade de aguentar os sofrimentos. Chama-se resiliência, ser forte. Como eu encaro o meu sofrimento? Então, como nós estamos encarando aquilo que nos é oposto aos nossos pensamentos, às nossas tendências? Augusto Cury: não é a dor que nos muda, mas sim a utilização inteligente dessa dor. Então, se eu não usar de forma inteligente aquela dor que está acontecendo, vai se repetir porque eu não aprendi. Então, se eu sofro, eu preciso mudar alguma coisa que está gerando aquele sofrimento. Aprendamos com as dificuldades. Todas as oportunidades que a vida nos oferece são oportunidades para aprendermos a amar. Seja na situação financeira difícil ou no físico comprometido, estão aí para nós as melhores lições para amar. A doença que nos surge de maneira inesperada é o convite à resignação e fé. O chefe difícil, intempestuoso, nos convida à compreensão. O filho exigente é a oportunidade da paciência e do desvelo. O marido tirano, a esposa intransigente são portadores do convite à humildade e à compreensão. Está lá no momento espírita. Então, tudo isso vai nos encaminhar para o aprendizado. O Raul Teixeira fala que lá em Niterói tinha um palestrante, bom palestrante, mas a esposa dele detestava a doutrina espírita. E ela o tirava das palestras aos tapas. Ele fazendo palestra, ela achava, você veio? Ela atravessava o salão, arrancava ele na força e levava. E aí um dia falaram para ele assim: Raul, fala para ele se separar da mulher, que essa mulher não bate muito bem. E o Raul falou: eu vou conversar com ele, você sabe, ele separa. Aí o Camilo, que é o mentor do Raul, falou assim: não vai fazer essa besteira não, né? Não, por quê? Ela bate nele, ela está atrapalhando. Falou assim: ela é a filha
de 15 anos que ele tinha na vida passada e que ele não deu nenhum freio àquela pessoa. Ele era muito rico, fez todos os favores que ela quis, todos os sonhos que ela quis, e ela era uma pessoa extremamente sem tempero nenhum, sem freios. Reencarna os dois juntos agora para se reajustar. E ele está sofrendo o ser que ele criou lá atrás. Então, se eu tenho isso dentro de casa, não é por acaso. Quando está na fila da reencarnação, todos nós escolhemos o pai e a mãe. A gente pede, né? Pelo amor de Deus, me aceita lá embaixo. E às vezes existe aquela relação. Um colega nosso que tem um filho, e um dia ele sonhou com essa criança, e a criança o estava esfaqueando. Ele falou assim: que isso, meu filho? Isso agora. Por que você está tentando matar papai? Ele fala assim: ué, o senhor e a mamãe fizeram isso na outra vida. Estava todo mundo em desdobramento ali. Então aquele garoto em desdobramento teve uma lembrança do passado que foi assassinado pelos pais de hoje. Então, se eles sofrem com essa criança hoje, com as dificuldades todas que essa criança apresenta, é a reminiscência do passado e que eles têm que amar. Então aquela criança veio para ser amada e eles amam aquela criança. Graças a Deus, esse círculo de ódio está sendo rompido nessa encarnação, em todas as dificuldades que a criança tem. O que é felicidade? Não todos nós procuramos a felicidade. Tem gente que a felicidade é uma Ferrari vermelha na porta, é uma maravilha, né? Tem gente que a felicidade pode estar mesmo embaixo do viaduto, com uma mãe, uma esposa, uma criança e um cachorro, e está feliz da vida. Perguntado a Chico Xavier quem é o homem mais rico do mundo, ele fala assim: aquele que menos tem necessidade de possuir. Olha a diferença. E a gente sempre pensa: eu tenho que possuir, eu tenho que possuir, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Vai ficar tudo aí. Vai. Nada vai ser levado, a gente não vai levar nada. Vai ficar tudo aí. Vai gerar disputa ainda de pessoas, de herança. Albert Einstein: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Então, qual é a minha capacidade de lidar com as situações difíceis? Eu sou nervoso, eu sou calmo. O mundo está caindo na cabeça da gente. Está calmo, tranquilo, sereno. Eu ficar nervoso não vai adiantar. A gente fica, lógico, nós somos espíritos imperfeitos. Mas quanto mais nós trabalharmos no sentido contrário, para não ficarmos tão nervosos, estamos preservando nosso próprio corpo físico. E cada vez que eu fico nervoso, fico irritado, eu lanço dardos energéticos que vão cair em mim mesmo. Não vai cair na outra pessoa. Ela vai bater e vai voltar. E aí vai gerar doenças, todos os tipos. Existe felicidade relativa? Pergunta 920 do Livro dos Espíritos. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra, porque daqui a gente não sai enquanto a gente não alcançar essa felicidade, enquanto a gente não conseguir sobreviver a todos esses. Nós estamos no planeta de expiações e provas, passando para a reencarnação, mas para a regeneração, mas ainda demora. Nós, da nossa geração, do pessoal da década de 70, 60, 70, 80, já não pega esse planetinha bonitinho, bacaninha que vem adiante, não. Só na próxima encarnação. Os filhos e netos já vão pegar. Os filhos mais novos, netos, futuros netos, já vão pegar um planetinha melhor, mais tranquilo. Menos, o mal ainda existirá, mas não será tão forte quanto agora. Pessoas mais honestas estarão comandando o planeta. Viver é adaptar-se. Essa foto do gatinho foi uma maravilha. Ele tinha que deitar, estava com soninho no final ali na tarde, acabou de almoçar, achou uma telha e ele se amoldou. Então vamos trazer isso para a nossa vida, se amoldar aos problemas, se adaptar a eles. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho. Viva com ela e tente sobreviver a ela, combatê-la o máximo possível, para que ela não seja tão difícil no final da vida. Não guardemos rancor. Um colega nosso lembra que uma esposa do amigo dele falou assim: mas lá em 1970, gente, 40 anos, 49 anos, a pessoa lembra, ainda com... Lembrar é uma coisa, agora se lembrar com rancor é outra. Lembrar a gente vai lembrar, tem memória para isso.
Mas qual é o sentido que eu estou dando a essa lembrança? Né? Teria o vídeo agora, talvez vocês vão lembrar, é uma novela da Globo, o final dela foi com o João, aquele maestro, João Paulo Martins, como é que ele diz? Pelo menos eu leio o nome dele. Zé Carlos, João Carlos Martins. É o depoimento dele. Esse homem ele perdeu o movimento da mão, aí ele fazia só com 3 dedos, depois ele perdeu daquela mão, ele começou a fazer da mão esquerda, depois ele foi assaltado, deram uma barra na cabeça dele, perdeu o movimento do braço, e ele não foi desistindo. No final da vida ele não podia mais tocar nada, cortaram os tendões dele porque estavam dando problema, e aí ele foi ser maestro. Aos 64 anos de idade ele fez um curso de maestro e formou a sua orquestra, e hoje toca no mundo inteiro. Então ele se amoldou à vida, ele não desistiu em hipótese alguma, em momento algum. Então é muito bacana, esse aqui depois puder pegar no YouTube, é muito bacana. Isso é do Joana de Anjos. Na grande mole humana, cada pessoa dá à vida um significado especial. Esta objetiva aquisição da cultura, essa busca o destaque social, aquela nela pela fortuna, esta outra demanda o patamar da glória. Uma quer a projeção pessoal, outra anseia pela construção de uma família ditosa, cada qual empenhando-se mais afanosamente para atingir o que estabelece como condição de meta essencial. O significado essencial da vida repousa, pois, no esforço que cada criatura deve exercitar para anular as paixões dissolventes, colocando nos seus espaços emocionais o divino hálito, o amor que se origina em Deus. Está lá no Joana de Anjos, momentos de meditação. Então, todo esse arcabouço de situações que nós vivemos é para a gente possa deixar as paixões de lado e viver mais o amor divino, o amor universal. Vamos alcançar numa vida só? Em hipótese alguma. Mas nós temos que começar em algum momento. Você não sai do prezinho, da pré-escola para a faculdade de um ano para o outro. Nós vamos passando de ano em ano. Cada ano nosso é uma existência. A Terra é uma escola da vida. Então, cada ano, cada encarnação é um ano escolar. Se a gente não passa, o que a escola faz? A nossa escola de antigamente, agora eu não sei se ainda tem repetição, né? Se a pessoa repete o ano, mas a gente repetir o ano é reencarnar naquela mesma situação anterior, para que ela possa vivenciar aquilo. Nós temos uma tábua de coisas que precisamos atingir aqui na Terra, planeta de expiações e prova. A partir do momento que nós atingimos essa situação, nós vamos para outro planeta. Eu tenho um amigo que serviu comigo lá no Pantanal em 97, o Aprígio. Ele tinha um menino muito bacaninha, tinha 2 anos de idade. E um dia a mãe estava brigando com a criança e depois ela adormeceu. Quando ela adormeceu, veio o mentor daquela criança e conversou com ela: olha, minha filha, você cuida bem dessa criança. É a última encarnação dele na Terra. Esse menino deve estar agora com uns 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. É a última encarnação dele na Terra, porque ele já atingiu praticamente tudo. Ele veio nessa encarnação só para completar algumas coisas que ele precisava aprender, mas ele já evoluiu. Então é uma criança extremamente evoluída. E deixou essa vida, ele vai para outro planeta, ele vai partir. Como entender o suicídio? Fale sobre aquilo que lhe dói. Não podemos deixar de falar. Alguém vai nos ouvir. A tempestade vai passar. Você não é estorno, porque muitos daqueles que suicidam, eles não se acham úteis à sociedade, mas são muito úteis. Todos nós somos úteis. Ouça quando um amigo parece estar triste. Isso nós temos um exemplo de um amigo nosso, presidente de casa espírita. Ele foi buscar a filha dele na escola, um amigo que passou por ele e falou assim: olha, eu quero conversar contigo. E ele assim: nossa, agora que a menina está saindo, eu preciso ir, preciso tomar café, preciso ir para o centro. Tá, depois de conversa, o cara se matou no dia seguinte. E ele carrega esse peso até hoje. Por que eu não ouvi o que ele tinha para falar comigo? Carrega. A culpa é dele? Não, de forma alguma, a culpa não é dele. Mas
ele podia talvez ter ajudado. Tá? Suicídio é a tentativa de ausentar-se de si mesmo, de seus problemas, de seus medos, suas dúvidas, suas decepções, sua falta de fé no futuro que o aguarda. É uma tentativa que falha, afinal, a vida segue após a morte. Somente o corpo perece, a alma segue viva, pensante, atuante e sofre com o engano do suicídio. Porque vão lá nas casas espíritas, aqui na casa espírita, vão dar a comunicação ali. Sofro muito, não deveria ter feito isso, se eu pensasse mais um pouquinho. Tem uns casos de um rapaz que ele foi se matar, ele ia se jogar no rio. Eu não sei porque eu lembrei dele agora, mas foi bacana. Bacana porque deu um final feliz. E aí, quando ele foi se jogar, que ele chegou na beira do rio, ele viu que no meio da ramagem ali, na beira da água, tinha um animal preso. Era uma cachorrinha. Ele até deu o nome, eu não me lembro agora o nome da cachorrinha. Ele vai estar no outro livro, no próximo livro da Esther. Aí ele foi lá, tirou aquela cachorrinha, botou, bom, agora eu vou me matar. Quando ele foi, a cachorrinha veio e grudou nele. Ele falou, mas como é que eu vou me matar? Essa criatura vai cair de novo na água, né? Aí ele foi, tirou a cachorrinha e botou lá longe. Quando ele foi se matar, a cachorrinha veio atrás dele. Ele disse, hoje não vai dar, amanhã eu me mato. Aí pegou a cachorrinha e falou, não posso deixar a cachorrinha aqui, eu vou para casa. 15 anos de convivência entre ele e a cachorrinha. E ele não se matou. Plano espiritual, gente. Plano espiritual trabalhando com a gente. Tá? Tem um outro caso, que eu li num livro, em que ele ia se jogar de uma ponte. Quando ele olha para o lado, será madrugada, um cego vinha andando fora da ponte, ou seja, o cego ia cair no rio. Aí ele não se matou. Ele foi lá salvar o cego. Quando ele salvou a pessoa cega, ele falou, cara, eu sou útil, eu salvei uma vida. Aí ele desistiu de se matar. O plano espiritual trabalha o tempo todo para que as pessoas não se suicidem. Basta a gente abrir os ouvidos. Indiscutivelmente, todos nós vivemos aflições e momentos tormentosos que parecem não ter fim. Mas lembremos as doces palavras de nossa Mãe Maria Santíssima, dirigidas ao nosso irmão Francisco Xavier, quando Emmanuel, seu mentor, atendendo a solicitação do tutelado, a ela recorre pedindo orientação e disse, tudo passa, isso também passará. Essa é a mensagem da Ivone, que está nesse livro, que foi psicografada lá em Belo Horizonte pela Alda Maria, que também nos auxiliou com as psicografias da Ivone e do Charles. Mas não é falar para ele, ó, tudo passa e dá meia volta e vai embora, não. É ajudar. Porque senão tudo passa, a pessoa fica, e aí, o que eu faço agora? Não está passando, então nós temos que auxiliar. Tudo passa, mas vamos ajudar. Vamos orientar, vamos conduzir, vamos mandar o nome da pessoa para a reunião mediúnica, a reunião de vibração. Lá acontece muito, as pessoas chegam. Nós tínhamos uma filha de uma colega nossa que é de outra casa espírita, e tinha 10, 20 espíritos com ela tentando matar a menina. Né? Um deles depois, ela engravidou, era um deles, foi engravidar por ela. Aí deu uma amenizada, e mesmo durante a gravidez ela queria se matar, depois que nasceu a criança ela queria se matar, e nós fomos mediúnica após mediúnica, né? Convencendo a eles que não era para matar a menina, não incentivar que ela se matasse. Mas os casos são gravíssimos. Esse caso aqui é uma história que o Espírito contou para a gente lá. Na Bolsa de Valores de São Paulo, ele era corretor muito rico, tinha uma família, morava ali pertinho da Bolsa de Valores do centro de São Paulo, pessoa de muito dinheiro. E um dia a corretora dele quebrou, e ele se lançou de cima do prédio da Bolsa de Valores de São Paulo, e ficou dia após dia revivendo aquela morte. Todo dia ele subia lá, no mesmo horário que ele se matou, por volta de 10 horas da noite, se jogava. Sofria o dia inteiro, à noite ele subia, se jogava. Num dia, ele, 13 anos depois, ele foi se jogar, por volta de 10 horas da noite, ele viu de longe uma luz que vinha de dentro do apartamento. Ele falou, mas eu nunca vi essa luz, o que será que deve ser isso? Aí ele pegou, desceu, subiu aquele apartamento, foi lá, entrou para ver o que era a luz. Quando ele foi lá, ele achou uma jovenzinha, uma menina, que estava lendo um livro chamado Memórias de um Suicida. Estava começando a ler aquele livro.
E ele olhou, Memória de Suicida, eu sou suicida, ué, eu acho que eu vou ler esse livro com ela. Aí leu ali as primeiras páginas, gostou, ela fechou, ela lia durante um tempo, ela só tinha aquele momento do dia para ela, ela estudava, trabalhava, aí ele desceu, no outro dia ele voltou, e ele tinha muita dificuldade, tinha tremores, tinha dor, tinha vômitos, ele começou a se controlar, aprendeu a fazer prece, e aí ele foi lendo aquele livro, é imenso, né? Então, cada dia ele foi aprendendo um pouquinho mais. Quando ela terminou o livro, que ela fechou o livro, eu acabei o livro, aí ele conseguiu, então, enxergar o quarto. E quando ele olhou pelo quarto, ele viu na mesinha onde ela lia todo dia, tinha uma foto daquela menina com a mãe e o pai, que era ele. 13 anos depois, o plano espiritual conduziu aquela menina que só se tornou espírita para entender por que o pai havia se matado. Então o livro salvou aquele ser que estava há 13 anos sofrendo no plano espiritual e não tinha quem conseguisse convencê-lo de se melhorar, de se acalmar. Não conseguiu. Livro espírita. Então, excelente livro, Memória de Suicida, da Ivone. Por quais motivos se abandona a vida? Medo da dor. Medo da dor é imenso. Eu não vou para a profissão tal, eu não vou assumir tal trabalho porque é muito difícil. Gente, nada é fácil na vida. Reencarnar já é uma luta. São 20 bilhões de pessoas para disputar 8 bilhões de vagas. 25 bilhões, mais ou menos, de pessoas para disputar 8 bilhões de vagas. Então, a gente tem que, pelo menos, ter ganhado de 3, no mínimo. Então, é difícil, gente. Né? Não é fácil, não. Decepções amorosas, muito comum, aparece muito lá. A noiva que foi abandonada em São Paulo, a noiva foi abandonada na porta do altar e se matou. Foi em São Paulo agora, 20 dias atrás, mais ou menos. Falta de ânimo, coragem para enfrentamentos difíceis, vergonha própria ou alheia, comete algum delito. Aquilo vem a público, a pessoa vai, se mata, às vezes fotos que vazam, é comum, bullying, fanatismo religioso. O World Trade Center, né? Era um fanático religioso, pegou, se matou, ainda matou um monte de gente, né? O que é pior. Foram atendidos no Rio de Janeiro, no Centro Espírita do Rio de Janeiro, alguns daqueles suicidas listados, porque na cabeça deles teriam lá um paraíso, né, com 24 virgens, tâmaras, água de coco. Não é assim que funciona, né? E aí quando veio a realidade, eles entraram em desespero porque foram enganados. Aí, pior é quem enganou, né? Vai sofrer mais ainda do que eles. Desconhecimento do que nada se acaba, que a vida continua. Depressão. Muita gente se mata com surto depressivo. Inclusive, essa moça que você falou, era um surto de depressão. É justo, ela era depressiva. Aí foi abandonada. Né? Tem um caso que a gente recebeu lá de uma moça que no dia do casamento ela casou, acabou de casar e durante a festa ela viu o noivo conversando com a irmã. E achou que o noivo estava traindo com a irmã, mas ele estava só conversando com ela, alguma coisa lá da viagem e tal. Ela foi e se matou. Aí depois o plano espiritual chegou e falou: minha filha, não tinha nada. São precipitações. Dona Benedita Fernandes, que é um espírito que trabalha com a gente lá, um anjo. Acalma de coração, flor de luz, que por hora está apagada pela depressão que lhe visita a mente em delírio constante. Recorte ao mestre dos mestres por meio dos teus guias e mentores e põe-te em marcha constante para o mais alto, esquecendo-se do passado de erros e enganos. Ela fez isso com um colega nosso que tem depressão recorrente. A cada 3 ou 4 meses ele entra em depressão por deficiência de serotonina, de neurotransmissores, e ele estava muito mal e eu mandei para ele essa mensagem. Tipo de suicídio direto, quando a pessoa realmente já comete, e o indireto, que é por ações, alimentação, assim por diante. No livro Memória de Suicida, do Henrique de Luna elenca algumas que nós não temos, a gente fica tranquilo quanto a isso. Cólera, jamais. Ausência de autodomínio, nunca. E ofensas no trato com pessoas. Que isso, guarda de trânsito, vai multar a gente? Vou tratá-lo com amor e caridade. Fechada na rua? Não, meu amor. Né? Somos assim, porque somos espíritos imperfeitos, mas em vias de perfeição. Quando começa a perfeição? Quando a gente começa a raciocinar sobre o erro. Aí nós estamos
começando a evoluir, quando eu começo a raciocinar sobre o meu erro. Eu estou errado, eu reconheço que estou errado, eu preciso mudar. E a gente começa então, a trabalhar diariamente. Muitos são os suicidas sob influxos de drogas lícitas ou ilícitas, em particular o álcool etílico, substância que entorpece a mente e prejudica a percepção da própria realidade das coisas. Dona Benedita Fernandes. Eu tenho um livro dela já pronto, só falta editar e mandar, daqui a uns anos a gente vai. É só sobre álcool e é voltado ao público espírita. Ela fala, se esse é para os espíritas. Então é bem forte. Ela e a Anastácia, que é um auxiliar dela, que é outro espírito. A minha mãe tem 89 anos e eu tenho 63. Desde que eu era pequena, eu sempre vi minha mãe tentando suicídio. E aos 12 anos eu comecei a entender, comecei a pegar as drogas lícitas que minha mãe usava para ela não tentar suicídio. E lidar com uma pessoa assim não é fácil. Não. Não é fácil. E aos 89 anos agora, há umas 3 semanas, se der oportunidade, ela pega e faz. E ela já foi espírita, psicografada, psicofonia, agora ela é evangélica, mas o que está dentro dela é muito complicado. É muito complicado. Teve um suicídio não é que fácil lidar com uma pessoa, diretamente com uma pessoa dessa, é muito complicado. a pessoa se matou depois da 32ª tentativa. Houve 31 tentativas antes. E assim, né? vai na minha mente, vai ali que você vai achar o que está acontecendo. Exatamente. Então eu tem sei que a retirar minha- remédio, retirar tudo, retirar objeto cortante. Você tem que evitar a situação É muito fácil para ela. Acho que é triste para mim, é triste. É cuidado o tempo integral. A gente, nossa, é uma 48 loucura. horas. Procure a cura de teus pesares na oração e no trabalho. Está lá Esther. Se sentes dor, procura o alívio na prece, na paciência, no ombro amigo. Se não tens um ombro amigo, sejas tu o ombro amigo a quem quer que seja. Conhecido ou desconhecido, somente assim se sentirá útil a alguém. Então, quando nós estamos trabalhando, aí nós vamos então conseguir esquecer essas coisas. Então, trabalhe, não deixe de trabalhar. Consolo-vos e dá da esperança, Dona Ivone, a revelação espírita é bela, grandiosa e profunda, que não vos detenhais, pois na sua propagação. Então a gente não pode deixar de propagar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estamos trazendo para dentro de nós, dentro da casa espírita. Então não tenha medo de dizer que é espírita, não tenha medo de aconselhar alguém e falar assim, olha, os espíritos superiores falam assim. A pessoa toma um susto, mas ela acostuma. O dia que ela desencarnar, então vai acostumar mais ainda. É a realidade de todos nós, gente. O mundo espiritual, ele é para o católico, para o evangélico, para o ateu, para o muçulmano, ele existe para todos nós. Vai existir para todos eles. Isso aqui é um poema do Luiz Miguel, né, que eu achei bacana. Um dia nasci, está nesse livro, nasci para viver, viver para evoluir, evoluir para crescer. Um dia pensei que a vida era dura e cruel, engano meu, pois a dureza nos leva para o céu. Um dia despertei, cansado e entediado, busquei a mãe que outrora havia partido. Cria que ela estava esperando no outro lado. Engano meu, só encontrei frio e fome, suor e trevas. Um dia uma luz apareceu, era a mãe de outrora, que do filho não esqueceu. Sigamos sempre a rota nascida nas alturas espirituais, por amigos de outrora. Lembremos sempre em seguir a luz que o coração sangre e chore, mas continuemos a lutar, mesmo com a alma ferida. É o recado que damos àqueles que querem da vida desertar. Luiz Miguel. Rapaz novinho, muito novo, se matou. Ninguém morre. A morte como fim, como término da vida, não existe. A vida segue sob o olhar compassivo do Pai, que do alto de sua benignidade acompanha a trajetória evolutiva de cada um dos seus filhos. Está o Espírito Chaves, que é o pai da Ivone da Amaral Pereira, também está nesse livro. Para a gente começar a encerrar, os suicidas não querem se matar, querem matar a sua dor. Essa é a verdade. Eles todos sentem alguma dor, algum incômodo, algum vazio, e eles querem acabar com isso. E nós podemos auxiliá-los preenchendo esse vazio, sendo um ombro amigo, sendo um conselheiro. Manda o nome para cá, para a reunião de vibração. Vai ajudar muito, porque espíritos vão lá para atendê-los. Então,
Não vamos esquecer disso. 188 é o telefone do CVV, Centro de Evolução da Vida, funciona, que é uma maravilha. Recebe toda hora chamados, 24 horas por dia, gratuito. Então vamos divulgar o número do CVV. Tá? Setembro Amarelo está vindo aí, é um mês que foi criado por Jesus para reduzir o número de suicídios na Terra, que vem aumentando, por incrível que pareça. Então a gente tem esse trabalho todo. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, existe vida após a morte. Se eu me matar agora, eu estou interrompendo uma trajetória de vida que era para ter 40, 50, 60, 80 anos. A gente não sabe quanto é, mas é uma trajetória longa. E, de repente, eu estou terminando essa antes da hora. E aí, surgiu, então, esse livro. Vou contar rapidinho, que já passou 5 minutos do tempo. É o Frei Mário, que chegou para o Rony um dia e falou: Rony, você tem um compromisso com o Roberto. Ele já tinha assumido esse compromisso há muito tempo, mas não estava dando jeito. Eu estava no meio de um trabalho muito longo e não estava conseguindo, né, separar as psicografias. E tem que ser com muita calma, com muita paciência, isso para não sair boas psicografias para ir para os livros. E aí depois o Rony chegou a escrever o primeiro e o segundo, aí o Frei Mário chegou e falou: chama o Roberto de novo. Então nós fizemos esse trabalho, Cartas ao Irmão da Terra, um tratado em favor da vida. Ele vem com a abertura da Ivone e do Charles, que faz a abertura. Depois ele vem com a parte do Rony, que é a parte de doutrina maravilhosa. Ele manja muito de doutrina espírita, nem me ouso tocar naquela parte. E depois vem as psicografias dos espíritos, que é um mentor, um suicida, um mentor, um suicida. Para que a gente possa, então, ficar mais ameno, porque cada depoimento são realmente marcantes. E a gente vai aprendendo com isso, todos nós vamos aprendendo com isso e vamos aprender, acima de tudo, a auxiliar as pessoas de alguma forma. Esse livro vai estar na secretaria? Esse livro vai estar na secretaria? Livro. Disponível? Eles estão aqui, eu não sei se a Amadora vai querer ficar com alguns, aí ela resolve ali, não sei se ela vai ficar. Tá? Então a gente está divulgando o livro, toda a renda do livro está sendo para o Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, lá de Itatiaia, para a gente poder subir o piso para o plano superior, né, que só tem um andar, já não cabe mais nada naquele andar de baixo, e a gente quer subir para o plano superior, que, né, fica caro. A gente sabe que casa espírita nada é barato, né? A gente tem todo esse trabalho para poder. O primeiro e segundo livro já deu para construir a primeira parte, e agora a gente vai trabalhar para fazer a segunda, o plano superior, que a casa cresceu muito, de 3 anos para cá. O Chico Xavier de Itatiaia virou uma loucura. A gente fazia palestra para 4 pessoas, e contando com os trabalhadores. Quando a gente estava na Serrinha do Anambari, quando o Itatiaia aumentou para 10, falou: tá bem. Só que hoje a gente chega lá, tem gente que eu nem conheço mais. Que eu não conheço porque não frequento mesmo. A gente abre de segunda a sábado. Então, 2 mediúnicas. Então uma coisa está assim, maravilhosa. Está muito bom mesmo. Significa que nós estamos trabalhando bem, porque o plano espiritual está mandando mais serviço para a gente, vai mandar mais ainda. E já mandaram um livro para eu e o Rony escrever juntos agora, de próprio punho, que é Conhecereis a verdade o libertará. Vai ser o tema do livro, e a hora que passar todo de volta agora, eu consigo começar a escrever. Eu vou passar para o Rony os temas que ele vai escrever, e o Rafael Papa, que é o organizador desse livro, vai fazer outra parte. Então, um livro a 3 mãos. A gente vai fazer isso. Foi Kai Bachutel que pediu para que fizesse. Mandou um auxiliar dele, falou: quero que faz assim, assim, assim. Ordem dada, eu sou militar, então missão dada, missão cumprida. Então a gente vai trabalhar em cima disso. Quem sabe daqui a uns anos já está vindo aqui para lançar, né? A gente agradece então imensamente a paciência de todos, passando um pouquinho do tempo, mas a palestra é muito importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre o suicídio e, acima de tudo, valorizar a vida. Imagina que alguém lá atrás assinou uma fichinha lá dizendo: essa pessoa vai reencarnar e eu sou o mentor dela, e ela vai levar a vida inteira, e vai trabalhar, e vai ser isso, vai ser aquilo, vai ajudar, e de repente a pessoa vai e abandona a vida. É uma decepção, né? Charles fala nos livros que é uma decepção
para ele como pai, quando a filha preferiu abandonar a vida do que ficar com ele, com o amor de pai que ele tinha. Então eu repasso isso para os pais, que deve ser difícil, e um filho se mata e não se abre com o pai ou com a mãe. Então, infelizmente, é uma vida, uma existência que se perdeu, e a vida ela vai seguir adiante, e ele vai retornar com todas as condições de acertar mais adiante. Então, a gente agradece a todos, a Deus, ao Rony, nosso grande amigo, pela possibilidade de estar aqui hoje falando com vocês. Muita paz. Bom, em primeiro lugar, vamos convidar a nossa presidente da casa, porque hoje é um dia auspicioso, diferente. Eu fui pego de surpresa. Sabia? Nosso irmão aqui, nós vamos agradecer ao nosso irmão pela palestra. A pergunta de número 799 do Livro dos Espíritos é fantástica. Qual o objetivo da doutrina espírita? Combater o materialismo. Esse é o problema grande da nossa humanidade. E eu estava ali sentado, você comentando, eu fiquei aqui para ver se te ajudava, mas não teve som, lembrando do primeiro capítulo, Céu e Inferno. É um livro quase os espíritas não leem, a gente lê o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, mas o Porvir e o Nada é fantástico, é um trabalho apresentado por Kardec, e eu estava reavaliando, né? Porque a doutrina espírita, Allan Kardec é fantástico, é conciso, objetivo. Aqueles que dispuserem, tiverem um livro, cheguem em casa, deem uma olhadinha, Porvir e o Nada, eu já li algumas vezes. Vamos então passar a palavra à nossa presidente, nessa data muito importante, para que ela faça a prece de encerramento. Boa noite a todos. Antes da nossa prece, nós queremos agradecer ao nosso irmão por esse ensinamento. Nós já conhecemos isso há muito tempo, e essa casa aqui sempre apoiou e apoia. Eu mesmo já pertenci ao CVV, aqui de Volta Redonda. Nós estamos trazendo o André Trigueiro, que todos conhecem, com certeza. Agora, no final do mês, aqui em Volta Redonda, os últimos dias íamos para o 1º de setembro que vai. Já está tudo certo, já está tudo certo. Inclusive, o dia seria até aqui na nossa casa, mas a casa achamos pequena e já conseguimos outros lugares. Então, nós vamos colocar aí o destino direitinho do André Trigueiro, que é um palestrante espírita que prega e que trabalha com o CVV desde a época quando eu era do CVV aqui de Volta Redonda, que eu tinha tempo para isso. Então, nós queremos agradecer a sua palestra, que foi bastante atualizada, bastante atual, bastante mesmo, né? Muito bom para nós, tá? E hoje para nós é um dia de festa aqui nessa casa. Nós estamos completando 44 anos, né? De 64 anos eu já passei 44, que é o que eu tinha, né? É o que eu já tenho de casa. 64 anos de Centro Espírita Caminho da Luz. Essa casa foi fundada por um grupo de pessoas que foi a terceira casa aqui de Volta Redonda. A primeira casa foi o André Luiz, a segunda casa foi o Airac, né? Lá, o discípulo de Allan Kardec. A terceira casa de espírita fundada aqui em Volta Redonda, um grupo de comerciantes aqui, seu Ulisses, Gustosa, né? Seu pessoal daqui de Volta Redonda, que compraram esse terreno e começaram a fazer a casinha. E aqui embaixo começou a funcionar. E hoje nós estamos essa casa bem grandinha, né? Cheia de puxadinho, né? Porque não foi feito um projeto, né? Mas estamos tentando dar conta, né? Do recado. Estamos na 17ª diretoria já dessa casa, né? E vamos ver até quando a gente consegue manter, né, esse trabalho, mas temos certeza que ficarão aí os nossos irmãos prontos para dar continuidade, com certeza. Porque fora da caridade não há salvação, não é isso? É o que a gente entende, é o que a gente prega, e temos aqui a caridade espiritual, né? E a material, do que puder, né? Vamos nesse momento fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizar o nosso Mestre Jesus, os Espíritos, amigos que estão ao nosso lado, agradecer a Deus por tudo que temos recebido, por termos essa oportunidade de trabalho que nos é dada,
por todos aqueles que passaram por esta casa, trabalhando, lutando e mantendo esta casa erguida. Obrigada, e que a espiritualidade maior possa amparar a todos. Obrigada, Senhor, pelas suas bênçãos de paz, de luz e de proteção. Que possamos manter esta casa com as portas abertas, sempre, para poder receber os nossos irmãos que aqui procuram consolo, procuram trabalho, procuram se confraternizar. Ajuda-nos a ajudar. Orienta-nos para acertar. Ilumina-nos, Senhor Jesus, para caminharmos sempre no caminho do bem. Obrigada por essa oportunidade. Abençoe a todos os irmãos aqui presentes, os que não puderam comparecer, os irmãos sofredores que estão por toda parte, como os nossos irmãos suicidas que precisam de tanta luz. Pedimos por todos, Senhor Jesus. Nos cárceres, nos manicômios, nos asilos, nos orfanatos, em todo lugar, Jesus. Onde houver um irmão sofrendo, que a sua paz, que a sua luz chegue até ele. Obrigada por tudo e que possamos assim encerrar a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, Senhor.